Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 45 a 48. Tendo entrado no templo, começou a expulsar os que vendiam nele, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração. Isaías 56, 7. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Jeremias 7, 11. Todos os dias ensinava no templo. Mas os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam perdê-lo, porém não sabiam como proceder, porque todo o povo estava suspenso quando o ouvia. Palavra da salvação. Comentário Lucas 19, de 45 a 48. São Gregório. Depois de predizer os males que haviam de recair sobre Jerusalém, entra Nosso Senhor no templo com o intuito de expulsar dali quem estava a vender e a comprar, dando a conhecer que a conduta dos sacerdotes haveria de dar ocasião à ruína do povo. Tendo entrado no templo, começou a expulsar os que vendiam nele. Os que ficam dentro do templo a receber as ofertas em dinheiro, certamente impunham obrigações gravosas sobre aqueles que se recusavam a pagá-las. Não priva de seus ensinamentos divinos sequer os indignos e ingratos, restabelecidos o rigor e a disciplina com a expulsão dos vendilhões, concede a todos, publicamente, os benefícios de sua graça. Todos os dias ensinava no templo. Em sentido figurado, como o templo está situado no centro da cidade, também aqueles que se consagraram a Deus se encontram no meio dos fiéis. Ora, acontece frequentemente que alguns que tomam o hábito religioso e que ocupam funções nas ordens sagradas fazem desse ministério sublime objeto de transações profanas. Os vendedores no templo representam aqueles que querem vender aos fiéis o que pertencem a estes por direito, e com efeito, colocar preço na justiça é vendê-la. Aqueles que estavam a comprar no templo são os que se recusam a pagar ao próximo o que é justo e não fazem questão de cumprir o que é devido por dinheiro, por direito, comprando a preço de prata o favor incriminável de seus superiores. Converteram a casa de Deus num covil de ladrões, quando homens iníquos passam a desempenhar certas funções próprias ao ministério sacerdotal. É como se matassem os fiéis, trespassando-os com a espada de malícia, quando caber-lhes-ia, em verdade, revivificá-los por meio de orações. A alma dos fiéis é igualmente um templo, e se a invadem os maus pensamentos de prejudicar o próximo, ela se demuda num como que covil de ladrões. A verdade ensinada diariamente no templo simboliza a instrução sutil dos fiéis para que evitem o pecado. Comentário Lucas 19, de 45 a 48. São Cirilo. Havia então no templo uma multidão de mercadores a vender animais para os sacrifícios prescritos pela lei de Moisés. Mas já era chegado o tempo em que desapareceriam as sombras e brilharia a verdade em Jesus Cristo.
razão porque nosso Senhor, que era adorado junto com seu Pai no templo, ordenou que se emendassem os ritos da lei e que fosse o templo convertido em casa de oração. Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Seria de se esperar que a doutrina de Jesus Cristo e suas obras os convencessem de o adorar como seu Deus, mas, longe disso, eles buscavam matá-lo. Mas os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os chefes do povo procuravam perdê-lo. Fez o povo uma ideia mais justa de Jesus Cristo do que os escribas, fariseus e príncipes dos judeus, os quais, recusando-se a crerem nele, culpavam os demais, porém não sabiam como proceder, porque todo o povo estava suspenso quando o ouvia.